Bom, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde aí as pessoas que vão entrando. O nosso querido Anderson, intérprete de Libras, né, e o doutor Sérgio Caribé, procurador do Ministério Público junto ao TCU, Tribunal de Contas da União. Caribé, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Cid. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer participar dessa entrevista contigo, Cid. E, desde logo, quero te cumprimentar pela iniciativa dessa série de entrevistas ao longo dessa semana. Tive a oportunidade de assistir ao vivo algumas, depois pelo YouTube. Uma contribuição rica que você traz para o debate aí da inclusão da pessoa com deficiência. Eu vou falar um pouco dessa iniciativa, inclusive para não começar a bater papo com você enquanto não tiver, as pessoas não tiverem entrado, porque elas vão entrando aí ao longo desses primeiros minutos. Eu vou aproveitar para repetir algo que eu faço todo dia e explicar um pouco o que nós estamos fazendo aqui. Na verdade, em abril, a gente comemora 15 anos de aniversário da Secretaria da Pessoa com Deficiência, São Paulo, e nós íamos fazer, você sabe, você ia participar, eventos marcantes, impactantes, e comemorações do nível ou seja, do que a gente tem que comemorar, que é essa criação da Secretaria, que foi algo transformador, né? A partir da criação da Secretaria de São Paulo, várias secretarias foram criadas no Brasil, tanto no nível municipal como no nível estadual. Então, o que né, amplificou muito o exercício dos direitos das pessoas com deficiência em todo o Brasil. Isso combinado com uma série de outros movimentos e ações, como a Convenção da ONU, como a LBI, que vai fazer agora 5 anos. E antes, nas nossas comemorações, nós também estávamos contemplando a influência positiva, né, e marcante que tiveram outras iniciativas aqui na cidade de São Paulo, como a própria criação do Conselho, de 89, a criação da CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, em 96. Então, quer dizer, um timeline, né, de acontecimentos que marcaram o âmbito da luta, das políticas públicas em prol da pessoa com deficiência. Então, como a gente não conseguiu comemorar... marcante que tiveram outros... Como a gente não conseguiu comemorar presencialmente, nós resolvemos fazer, entre outras ações, essas lives com as pessoas que participariam dos nossos eventos, né, dos seminários, e também que seriam homenageadas, e a gente terminaria, você sabe, Caribé, com o show dos Paralamas, né, para marcar esses 15 anos. Bom, enquanto as pessoas estão entrando aqui, queria falar um hello para o César Romão, nosso amigo advogado, vai lá. César, Jari Castro, Leonardo Araújo, todos falando, mandando um abraço aqui para você, Caribé, e prestigiando aqui a nossa live. Bom, agora que a gente já tem algumas dezenas de pessoas nos acompanhando, o Regis Guariente, que está todo dia quase aqui com a gente, agradeço você, Regis. Né? Aqui também Danilo Prado, e, Caribé, todo o pessoal da secretaria aqui também mandando um abraço para você. Você deve estar acompanhando aí também pelo seu app aí, mas as pessoas estavam muito ansiosas, viu, Caribé, por essa entrevista, porque aqui, pessoal, agora voltando a apresentá-lo novamente, o doutor Caribé é uma referência dentro e fora do Brasil, né, representando o Brasil em várias frentes nesses anos todos. E pela posição que ele tem, né, como procurador junto ao Tribunal de Contas da União,
ele conseguiu, vem conseguindo ao longo desses anos, não só de forma presencial marcante, né, pela sua figura, por ser uma pessoa com deficiência, né, ocupar um espaço e ser uma representação, né, eu digo física, né, da nossa questão, da nossa luta, mas também tem sido, né, um introdutor, um inovador no âmbito da gestão pública federal, trazendo novas ideias e, obviamente, apoiando a lei, a legislação, a norma jurídica, que aqui no Brasil é tão avançada, mas muitas vezes não tão efetivada e praticada. Mas, Caribé, antes da gente começar a entrar nos temas mais importantes, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo e dissesse quem é o Sérgio Caribé. Tá ótimo, Cid. Você já se encarregou de fazer uma pequena apresentação. Bom, antes de mais nada, um brasileiro que acredita no Brasil, né, e um servidor público por toda a vida, né? Eu sempre fui servidor público desde os meus 19 anos. Então, tive a oportunidade de trabalhar no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, na administração direta, indireta, e aí e agora no Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União. Então, eu me acidentei por um mergulho em que eu bati a cabeça num tronco submerso, um mergulho no rio aqui no interior de Goiás, e a partir daí havia terminado o curso de Direito no final do ano e me acidentei logo no início do ano seguinte e decidi dedicar a minha trajetória profissional ao serviço público, né? Buscar uma estabilidade através de concurso público, que é um recurso que permite uma porta de ingresso, digamos assim, menos difícil para a pessoa com deficiência, dadas as realidades que a gente tem no país em relação a barreiras, não apenas no Brasil, essa é uma realidade que a gente tem no mundo inteiro, né, de acesso não só ao mercado de trabalho, mas antes ainda ao processo educacional. Então, estamos saindo do processo educacional em uma condição que podemos dizer assim, de normalidade para os parâmetros comumente referenciados. Eu passei a condição de ser uma pessoa com deficiência. E aí mudei o projeto de vida, buscando inicialmente uma estabilidade. Eu me submeti a vários concursos, tive a felicidade de passar em alguns, assumi 4 deles e estou agora completando esse ano 16 anos no Tribunal de Contas do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União. E ao longo dessa experiência profissional, a gente vai sempre identificando possibilidades de o poder público ser mais presente, ser mais efetivo, ser mais realizador para as pessoas com deficiência. E eu tinha um grande interesse de me dedicar como um militante nessa área. Mas confesso que inicialmente eu corri atrás de viabilizar a minha própria subsistência profissional, e a partir daí casei, constituí família, tenho hoje 2 filhas que completam a nossa família e nos dão muita alegria. E a partir de 2012, mais especificamente, provocado por uma iniciativa de uma colega também, procuradora do Ministério Público de Contas, colega Maísa, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, nós deflagramos uma campanha para termos um membro do Ministério Público de Contas em cada Tribunal de Contas brasileiro, provocando a promoção da inclusão da pessoa com deficiência, provocando a observância do respeito das normas de acessibilidade. E no Tribunal de Contas me coube conduzir essa campanha, foi muito bem acolhida, devo registrar, ainda na gestão do ministro Benjamin Zindler, em 2012. E aí os 2 primeiros objetivos da campanha, eu já antecipo essa primeira informação, que era incluir na matriz de fiscalização das obras o tema acessibilidade. E isso foi conseguido já para o exercício seguinte.
né? Na realidade, a minha conversa com o ministro Bezerra Menezes foi ainda em 2011, e já em 2012 nós tivemos essa inclusão em todos os normativos do TCU que tratam da fiscalização de obras públicas, de um item específico, de um tópico específico sobre acessibilidade. Isso se repetiu em todos os normativos que são editados desde 2012. Ainda em 2012 fizemos uma ampla auditoria para verificar as condições de acessibilidade nos prédios da administração pública federal. Então, começamos a construir, digamos assim, uma mentalidade de inclusão, de observância da acessibilidade, já a partir da atuação do tribunal na sua função constitucional de controle externo. E daí evoluímos para outras providências administrativas e também outras providências no âmbito do controle, através de representações e de outras medidas, que a gente vai explorando ao longo dessa conversa. Mas, assim, para me apresentar e dar uma primeira pincelada do que me trouxe a essa vida de militante pela causa da inclusão, eu colocaria essas primeiras palavras, devolvendo a bola aí para você, para a gente não estabelecer aqui um monólogo, né? Caribé, é o seguinte, eu quero voltar nessa questão importante do que você falou, dessas ações junto ao TCU e junto aos outros órgãos. Mas eu quero explorar um pouco mais essa sua trajetória. Quer dizer, uma coisa que muita gente não sabe, né, são as dificuldades que as pessoas enfrentam, as pessoas com deficiência, e você, como eu, uma deficiência considerada catastrófica, né, que é a tetraplegia, não é? Eu não sei, você mexe alguma coisa ou não? Movimento parcialmente os braços, mas não tenho movimento nos dedos, não tenho aquele movimento de pegar com a mão, então. a destreza, né? Então a gente vai se adaptando, né, à realidade. Você é C4, C5, não é? Deve ser? C4, C5. Que nem eu. Eu tenho... Na realidade, a minha inicia em C3, né? C3, C5 e o edema é C4. Entendi. Então, quer dizer, eu sou que nem eu consigo tocar a cadeira e mexer um pouquinho no tablet, tal, computador, com um adaptador, ou no tablet sem, na verdade, mas está cada vez pior, né? Francamente, eu perdi muito aí nos últimos tempos de habilidade, principalmente de computador. Nós somos, não sabia, a gente é parecido nisso, nesse quesito motricidade. Bem parecido. Mas, olha, me diz uma coisa, como é que foi? Você estava terminando a faculdade, né? Você quebrou o pescoço. Eu queria que você contasse um pouco, porque as pessoas precisam conhecer, né? Muita gente... é diferente de viver na pele as coisas. Como é que foi fazer tudo o que você fez, né, sendo tetraplégico, precisando dos outros, passar nesses concursos, né, com a ajuda que você precisava nessas horas? Como é que são feitos esses concursos com ajuda? Ou seja, conta um pouco desse perrengue todo, porque não é fácil, eu sei. O dia a dia do tetraplégico é muito difícil. Olha, Cid, eu vou resgatar um pouquinho então dessa história. Eu terminei minha faculdade em Brasília e, como lhe disse, foi já no final do ano, eu havia concluído o curso e fui para Recife, mas já no ânimo de voltar para Recife. Eu sou pernambucano, estava em Brasília já há alguns anos, trabalhando aqui em Brasília, havia trabalhado já na presidência da Câmara. Na época eu trabalhava com o seu conterrâneo, saudoso deputado federal André Franco Montoro, pessoa com quem eu tive a alegria de aprender muito. Conheci ele já já ia completar 80 anos de idade, mas ainda com toda a lucidez, com todo o vigor, que ele manteve, né, até nos deixar. Então eu já estava em Recife, me preparando para o Carnaval. Nós temos em Recife um costume de alugar casa em Olinda para passar o Carnaval, então já estava nesses preparatórios para o Carnaval. E sobreveio uma convocação, né, do deputado Montoro para nós fazermos uma reunião em São Paulo, para tratarmos do restabelecimento da juventude latino-americana pela democracia,
que era um órgão, uma instituição de juventude vinculada ao Parlamento Latino-Americano, e Montoro era o patrono. Pois bem, assim, tentando ser bastante sucinto, eu fui a São Paulo, e nessa reunião ficou decidido que eu permaneceria em Brasília, continuaria a trabalhar com Montoro e assumiria a presidência dessa instituição. E, enfim, uma série de questões novas que me prenderiam a Brasília. Eu desisti de retornar a Recife para o Carnaval, vim para Brasília, e ao chegar no dia seguinte recebi o convite de um amigo, já que estávamos em época de Carnaval e não tinha movimento nenhum, para fazer uma pequena viagem aqui ao interior de Goiás. Eu fui, era final de semana do Carnaval. Na quinta-feira eu estava experimentando o smoking para o baile de formatura, e no domingo eu estava me acidentando, né? Domingo de Carnaval, dia do meu aniversário. Uau! E uma série de coincidências interessantes. E me imediatamente socorrido para Brasília, dei entrada no hospital de base. Já na quarta-feira. Onde foi? Uma rio, lago? Rio. Um rio eu não conhecia, né? Imprudência, pulei num rio em que eu não conhecia, bati a cabeça num tronco submerso. Imediatamente paralisou tudo, mas eu tive assim a presença de espírito de perceber que tinha quebrado o pescoço, apesar de ter ficado com o rosto virado para baixo, né, para dentro, né, para baixo d'água. Eu comprendi a respiração, fiquei ali pedindo a Deus que me socorresse. O socorro veio muito bem feito pelo amigo que me acompanhava, que teve muita tranquilidade. Se não fosse ele, meu amigo Luiz Felipe, se não fosse ele, seguramente eu não teria sobrevivido. Então fez um socorro muito bom. E aí eu fui colocado numa ambulância e imediatamente vim para o hospital de base. E já na quarta-feira de cinzas eu ingressava lá no Sara Kubitschek para iniciar o processo de reabilitação. Olha E aí só. houve uma coisa curiosa, que eu acordei de madrugada, eu tinha esses insights, acordava no meio da noite e não conseguia às vezes dormir, pensando em muita coisa. E aí chamei a enfermeira e pedi a ela papel e caneta. E ela me perguntou se eu estava podendo escrever. Eu não tinha nem ido para a cadeira ainda, mas né, no momento deu um branco. E ela se ofereceu, e ali eu fiquei com ela de 2 horas da manhã até 5 horas da manhã do dia seguinte. Quando uns amigos retornaram, né, para me fazer a visita durante o dia, eu pedi que abrissem a gaveta, e ali estava um projeto de um congresso que nós havíamos que eu havia me comprometido em São Paulo de tocar, que seria, e acabou acontecendo, a Juventude e o Velho Chico, um congresso para discutir o desenvolvimento sustentável da Bacia de São Francisco, que era um evento promovido por essa instituição. Então, eu não parei, Cid. Eu me acidentei e ainda no SAR, ainda me reabilitando, voltei o foco para os compromissos que eu havia assumido, recebi alta numa sexta-feira e na segunda-feira voltei a trabalhar. Né? E aí, Uau. sem movimentar nada, uma pessoa conduzindo a cadeira, nós conseguimos promover esse evento em Pernambuco, um grande evento no interior de Pernambuco. Na época, 40 convidados foram com todos os custos arcados pelo evento. Então, assim, e daí, quando eu concluí essa missão, digamos assim, que eu havia me comprometido, foquei em estudar para concurso, aproveitando todos os tempos livres que tinha, muitas horas de estudo por dia. O pessoal me pergunta quantas horas, eu sou um pouco exagerado, teve dia de eu, sei lá, teve um dia agora mais recente, né, recente entre aspas, né, quando eu me preparava para esse concurso do TCU, eu comecei a estudar às 5 horas da manhã e fui parar 2 horas da manhã. Então perguntam, o que é que eu preciso fazer? Estudar, né? Estudar, né? Ter disposição, E força de vontade de estudar. E nesse processo, que tipo de suporte, de apoio, de ajuda, né, de assistência que você teve? Né? Você dependeu de quem? Quem te ajudou? Quem? Né? Olha, Porque, logo depois de eu passar no meu primeiro concurso e retornar para Recife, assim que tomei posse, eu conheci minha esposa, né, André. Eu já conheci como pessoa com deficiência, inclusive ela está até aqui do meu lado. Ela que me abordou também no carnaval, no Recife Antigo, e aí nos conhecemos, começamos a namorar,
e finalmente, né, já um relacionamento que se desenvolveu e se tornou-se um relacionamento mais intenso muito rapidamente, e ela me deu muito apoio, minha mãe me dava muito apoio, e depois que eu casei, basicamente o apoio que eu tinha era o apoio de minha esposa, mas um apoio, Cid, mais de auxiliar com alguma, por pegar algum objeto, apoio do cuidador, naturalmente, né, para promover as medidas que nós necessitamos para nos colocarmos em atividade. Claro. Mas eu nunca fui apegado a adaptações, a ajustes. Eu, embora haja um movimento muito forte contra o capacitismo, essa busca de fazer com que a pessoa se adapte necessariamente, eu não tive dificuldades em me adaptar aos ambientes. Então, confesso assim, por exemplo, no Sara tentaram me fazer usar adaptadores para digitar. Até hoje eu uso o dedo mindinho, os dedos mindinhos e a parte superior dele para digitar. Então, boto um esparadrapo, uma coisa assim para proteger e vou evitando tudo que eu posso evitar de usar uma adaptação e vou descobrindo uma forma alternativa de fazer, que a gente fica mais livre, né? Se tiver que toda hora coloca adaptação, tira adaptação, Exatamente. principalmente num momento desse de estudo que você tem que manusear livros, alternar entre páginas da internet, coisa dessa natureza. Então, eu acredito que assim não tive uma realidade diferente de uma pessoa sem deficiência. O que me prejudicava, assim, me comprometia um pouco, era o tempo que eu necessitava, que nós necessitamos, você conhece bem essa realidade, para estar em condições de me dedicar a essa atividade, né, me dedicar aos estudos. Mas, sobretudo, foi o apoio da minha mãe, o apoio da minha esposa, a compreensão dos amigos que muitas vezes me ligavam querendo ter minha presença. Em alguns momentos eu não ia, também eu era muito rigoroso quanto a isso, e aí os amigos iam me ver, muitas vezes eu recebia ligações de amigos: rapaz, eu estou aqui de passagem, queria lhe ver, vamos nos encontrar em algum lugar, e não vem aqui em casa. Tudo mais disciplina e dedicação, Cid. Isso aí. Bom, esse é um exemplo, né, de. Eu também comecei a trabalhar depois que quebrei o pescoço muito rapidamente, mas foi um processo, sempre um processo duro. Eu perguntei bastante para você, eu insisti sobre a questão da ajuda, porque, né, embora isso é muito importante também. A minha produtividade hoje depende muito de alguma ajuda. Se eu ficar sozinho, eu sou improdutivo, eu sou lento na digitação, né? Então, essa questão é muito importante. Para ser produtivo hoje, eu preciso de alguém legal, bacana, me ajudando. Mas vamos voltar para a questão do TCU. Você falou uma questão muito interessante. Eu tive uma conversa no TCU aqui de São Paulo sobre isso, mas não avançamos. Eu também fui instar o TCU a ter uma postura mais efetiva, né? Mais default mesmo que acontecesse sobre acessibilidade, que eles também fiscalizassem ou olhassem a gestão pública sob a ótica da acessibilidade, né? Como que você sugeriria para mim, por exemplo, e outras pessoas na minha situação, como é que a gente leva essa questão para o TCU? Ou no meu caso, para o TCM? Olha, um dos caminhos que eu indico, claro, naturalmente, todos os tribunais de contas têm suas ouvidorias, um acesso por natureza para o cidadão. Nem todos os ministérios públicos têm uma estrutura que permita ter um órgão como ouvidoria, mas eu sempre indico essa procura ao Ministério Público de Contas, diretamente aos procuradores, ao procurador-geral, ou a um procurador que eventualmente se tem um acesso em razão do tema ou de outra estratégia mais próxima. No caso especificamente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, é o único Tribunal de Contas do país de que nós não temos ainda Ministério Público de Contas instituído. Inclusive, é uma grande batalha da carreira. Quando eu entrei
nós tínhamos alguns tribunais de contas estaduais que ainda não tinham o Ministério Público de Contas instituído, e hoje isso foi superado em todos os tribunais de contas do país, à exceção justamente do Tribunal de Contas do município do Estado de São Paulo. Nós temos um Tribunal de Contas do Estado. Então, mas de todo modo, eu lhe estimulo a fazer isso através da ouvidoria do tribunal, e a partir dessa iniciativa do TCU, muitos outros tribunais de contas estaduais também passaram a estabelecer rotinas de fiscalização ou até instituir instâncias permanentes da sua estrutura para tocar esse tema, como foi no caso do TCU. No TCU, nós chegamos a constituir uma comissão de acessibilidade por uma questão operacional mesmo e necessidades de aperfeiçoamento da gestão da Secretaria do Tribunal, até em função da restrição orçamentária, da maior dificuldade de locação de pessoas em razão de muitas aposentadorias que ocorreram sem que houvesse concursos que permitissem a recolocação de servidores. Então, nós mudamos essa feição e temos hoje uma assessoria especial para essa temática, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal, para dar esse caráter institucional e permanente a essas ações. Mas o Tribunal instituiu uma política de acessibilidade. Então, todas as ações hoje do Tribunal são orientadas pelo respeito às normas que resguardam os direitos da pessoa com deficiência. Para além das normas, nós fizemos e das ações, que eu já vou mencionar mais algumas, de controle externo, nós fizemos também a lição de casa, Então, o Tribunal fez uma avaliação das suas condições de acessibilidade, promoveu um amplo diagnóstico de acessibilidade do Complexo Sede aqui no TCU. Esse diagnóstico foi validado por uma comissão de pessoas com deficiência, convidadas pelo Tribunal, então, pelo TCU. Então, nós tivemos pessoas usuários de cadeira de rodas, pessoas que se valem de cão-guia para se orientar, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva. Por certo, ainda temos providências a tomar nessa seara administrativa, mas levantamos todas essas dificuldades, elas foram incluídas no plano de atuação administrativa do TCU. Nós avançamos para a parte de treinamento dos servidores, com oferta de cursos Libras, primeiro o módulo básico, depois o módulo intermediário, já há um grupo de servidores em condição de avançar nessa qualificação. Oferecemos um curso junto com o Instituto Cesareiro Corrêa, que é o Instituto de Estudos do Tribunal de Contas da União. Nós oferecemos um curso básico sobre acessibilidade, inclusive com a participação de alguns atores externos, como a Mara Gabrilli, nossa amiga Mara, que nos prestigiou, oferecendo uma leitura da LBI para os servidores do TCU. E ampliamos, Cid, e isso é muito importante, para atrair outras organizações. Passamos a fazer reuniões conjuntas desse núcleo de acessibilidade do TCU com os núcleos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo, do STJ, e isso acabou, de todos os tribunais superiores, acabou redundando num termo de cooperação técnica que nós celebramos e que, agora em 2009, fizemos o primeiro termo aditivo para recepcionar os tribunais superiores que ainda não haviam ingressado, o Tribunal Superior Militar e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, nesse termo de cooperação, hoje nós temos todos os tribunais superiores, as duas casas do Congresso Nacional, o próprio Tribunal de Contas da União, e já fiz esse convite em mais uma oportunidade da Secretaria Nacional. O Ministério Público participa pelo próprio Ministério Público junto ao TCU, Eu tenho uma interação muito próxima com o Ministério Público que atua no Judiciário, inclusive integro a Associação dos Membros do Ministério Público de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência, a ANPID. Então, quando identificamos algumas questões que não são pertinentes de serem tratadas no âmbito da competência dos tribunais de contas, nós temos esse canal com a ANPID de fazer chegar aos colegas que atuam tanto no Ministério Público do Trabalho
como no Ministério Público comum, né, que atua perante o Poder Judiciário. E aí a gente vai tentando juntar esforços, tanto para evitar o retrabalho, como para potencializar aquelas boas iniciativas que conseguimos implementar, no caso, no TCU e em outras instâncias e outras instituições, como é o caso da sua secretaria, que tem uma contribuição muito grande para a implementação desses direitos. Então, você sabe, Caribé, que essa iniciativa de vocês, que chama Rede de Acessibilidade, não é isso? Isso. Rede de Acessibilidade em Brasília, né? Ela me inspirou, ou seja, foi para mim, quando eu soube da iniciativa, eu fiquei extremamente interessado em conhecer mais, para fazer o mesmo aqui em São Paulo. Então, a partir do conhecimento dessa iniciativa de vocês, eu fiz o quê? Marquei 2 reuniões aqui em São Paulo. Acabaram não acontecendo por causa da pandemia. Uma foi com o que eu chamo, meio de brincadeira, desculpe, mas é uma reunião chapa branca, que era todos os órgãos, né? Então, a Câmara aqui de São Paulo, a Assembleia, os tribunais, os ministérios públicos aí todos, as defensorias, né? Estava chamando pessoas de todas essas instituições para uma reunião, para fazer com o mesmo intento de que vocês fizeram. Porque o que acontece hoje aqui em São Paulo, e se tem alguém nos ouvindo de outras cidades, é a mesma coisa. As instituições têm iniciativas próprias, muito interessantes às vezes, mas que não conversam com as outras. Então, essa conversa é muito produtiva, né? Ia fazer também uma reunião com todas as entidades de pessoas com deficiência da cidade de São Paulo. Na mesma época, no mesmo dia, na verdade, no mesmo local, uma de manhã e outra à tarde. Por quê? Valia-se essa reflexão, e eu quero falar sobre isso com você, naquela época, em fevereiro, tal, março, começo de março, quando ia ser feito, e hoje em dia vale mais ainda. Eu digo que quem trabalha com a militância, o movimento das pessoas com deficiência, nós precisamos reforçar as nossas atividades políticas, a nossa união, né, a nossa interlocução, porque por vários motivos, ou seja, para o avanço cada vez que a gente vai conseguindo alguma coisa, você vai sofisticando a agenda e vai precisando de melhor elaboração das propostas e tudo mais. Então é importante essa união. E agora, com a pandemia, isso se intensifica pelo fato de, nesses momentos de crise, muitas vezes você ter grandes perdas de direitos justamente de quem é mais vulnerável, das pessoas com deficiência, por exemplo. Então, eu tenho certeza que, a partir dessa pandemia, Caribé, nós vamos ter uma série de questionamentos com relação a direitos que nós temos hoje. Por exemplo, uma questão que eu acho que vai ser, ou seja, combatida de alguma forma, é a própria lei de cotas, tendo em vista o grande número de desempregados que o Brasil vai ter em função dessa crise. Não é? Quanto a isso, Cid, veja bem, e linkando com essa oportunidade de a gente conjugar esforços, digamos assim. O Ministério do Trabalho havia feito uma fiscalização muito consistente na Caixa Econômica Federal quanto ao cumprimento da lei de cotas. Essa fiscalização foi conduzida por um auditor, Fernando, lá de Pernambuco, inclusive, mas que em âmbito nacional, tinha um foco nacional. E acabou que as ações do Ministério do Trabalho não estavam se mostrando suficientes para fazer com que essa questão da observância da lei de cotas avançasse na Caixa. Ele me mandou o material dessa fiscalização, eu fiz uma representação no TCU e propus uma tese inovadora na época. Não havia ninguém que houvesse defendido essa tese no judiciário ou em outra instância, de que, considerando que a Constituição trata
que a lei vai reservar percentual de cargos e empregos para pessoa com deficiência, e a Lei 8.112, que é a lei que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos, ela trata do cargo público, mas não trata do emprego, porque o emprego público ele segue a regulação do emprego privado, da CLT e das normas que lhe complementam. Então, nós temos na Lei de 1.213 a previsão do artigo 93 da cota, que vale tanto para a empresa privada como para a empresa pública, para o empregado para o emprego privado como para o emprego público. E nós temos situações em que instituições, por exemplo, bancárias, eu cito um exemplo de um caso que eu acompanhei pela mídia, do Itaú, que recebeu uma multa por ter dispensado um colaborador com deficiência, sem contratar um outro, e com isso deixava de obedecer o percentual de 5% do total de empregados contratados. A pessoa buscou a recolocação através do judiciário e conseguiu, e essa decisão foi mantida, inclusive, no Supremo. Chegou até o Supremo e foi mantida. E eu defendi no TCU que o cumprimento da cota tinha que ter em conta o total de empregados do Banco, da Caixa Econômica, né, da instituição, e não o percentual de vagas oferecidas em um concurso em particular. Até porque, se em cada concurso oferece 5%, como nós temos um déficit, e nem em todos os cargos, nem em todas as colocações, naturalmente se alcançará esses candidatos que porventura venham com deficiência a serem aprovados, nós não alcançaremos a finalidade da legislação, um total de contratação. A Constituição fala em postos de encargos e empregos que serão reservados para efetiva contratação. Se a gente estabelecer isso na fase do concurso. Enfim, tentando resumir, eu propus que a Caixa fosse instada a chamar os candidatos classificados com deficiências até completar o percentual de 5% sobre o total de cargos. Então, isso, a Caixa não recorreu dessa decisão do TCU. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Caixa no início da gestão, em que ele fez uma visita com mais integrantes da equipe econômica do governo, e ele me disse que não iria recorrer, que eles não iriam criar dificuldade para o cumprimento dessa decisão. Essa decisão acabou sendo reforçada também por uma atuação do Ministério Público do Trabalho, que ingressou com ação civil pública, e houve uma determinação da Justiça para que a Caixa efetivasse a contratação de servidores com deficiência. E foi anunciado, então, que seriam 2.000 servidores, 2.000 classificados, né, no concurso, contratados ainda no ano passado. Então, a Caixa iniciou esse processo de contratação, acabou ainda não concretizando esse número, mas já iniciou com um incremento muito grande de contratação de pessoas com deficiência. E aí entra na segunda parte da sua colocação, que os candidatos da listagem geral já se organizam para provocar no Poder Judiciário a impugnação dessas contratações, alegando que haveria aí uma quebra da isonomia. Mas nós estamos falando em uma política afirmativa, e uma política afirmativa ela pressupõe uma quebra da isonomia a fim de, com a quebra da isonomia, reconhecendo as diferenças, garantir a igualdade de oportunidades. Então, esse movimento que você já sinaliza de resistência à lei de cotas é bem previsível, realmente. Nós tivemos uma tentativa do governo de tentar flexibilizar a lei de cotas numa proposta legislativa recente, admitindo, por exemplo, a possibilidade de uma empresa aproveitar os empregados contratados em outra empresa ou pagar uma multa ao governo em razão dos postos não cumpridos. Essa lei está tramitando no Congresso, mas nós tivemos a condição de vários atores do movimento do movimento organizado, além de instituições, personalidades que se destacam já historicamente por essa defesa dos direitos da pessoa com deficiência, como a Isabel Maior, que estava aqui em Brasília na oportunidade. Então, fomos eu, a Isabel, junto com deputados que conseguiram uma agenda com o presidente da Câmara agora em 2019, e o Rodrigo Maia firmou o compromisso de que essa questão, enquanto não houvesse uma discussão
mais aprofundada com a comunidade das pessoas com deficiência, que ela não avançaria. Mas isso só reforça a sua preocupação e a sua leitura de que, sim, devemos ter pressões contra direitos que já foram assegurados na legislação. É natural que isso ocorra e a gente tem que estar preparado para enfrentá-los e ver qual o melhor encaminhamento, né? Eu quero aqui mandar um feliz aniversário para um amigo nosso, que é o Wilson Gomiero, do CONAD e de outras frentes, está aqui participando e mandando um abraço dele e outras contribuições. E feliz aniversário a ele também. Né? Feliz aniversário para o Wilson. Então, eu estou muito preocupado. Eu acho que está faltando, Caribé, nós fortalecemos também as instituições, entidades representativas. Como a luta das pessoas com deficiência evoluiu muito nos últimos 15 anos, 20 anos, e muitas conquistas, de fato, aconteceram, é normal que aconteça uma preguiça, né, um certo acomodamento das pessoas em termos de questões políticas, representativas do segmento. Mas eu acho que está faltando. Seria bom nós organizarmos, ou que se organize, né, não precisa necessariamente participar, mas um movimento nacional para que a gente não só preserve né, o que nós conseguimos até agora, que avanços significativos, mas a necessidade de nós ampliarmos esse avanço. Ainda está longe de nós estarmos numa situação ideal de exercício de cidadania. Você não acha? Sim, claro. Tivemos algumas dificuldades, não é, Cid? A posição do governo de extinguir conselhos acabou com a extinção do CONAD, que depois conseguiu se reverter. Mas eu acho que houve uma certa dispersão, né, de militantes importantes do movimento organizado, mas eu sinto também um movimento oposto, de tentativa de reunir essas forças novamente. Então, nós temos, por exemplo, a Rede Brasileira, a Rede Índia Inclusão, que a Ampílio faz parte, e através da Ampílio eu também tenho participado das discussões, dos grupos de discussões, mas eu sinto também, como você, que nós temos que fortalecer o movimento organizado, que eu penso, como você, que precisa aperfeiçoar, digamos assim, a sua organização. Nós não temos pautas que são conflitantes e muitas vezes nós temos um comportamento do movimento que parece que as pautas são conflitantes. Então, muitas vezes, determinadas demandas que são mais especificamente voltadas à pessoa com deficiência física não encontra um comprometimento de militantes que estão em instituições que se dedicam a pessoa com deficiência ou visual, ou mental, ou auditiva, e a recíproca também acontece. Então, eu acho que a gente tem que efetivamente buscar um fortalecimento da união desses atores. Eu concordo contigo, até porque eu sinto que nós estamos tendo uma fragilização dos instrumentos oficiais, como o CONAD, não por culpa do CONAD, né? Mas é preciso que a gente amplie a participação da sociedade civil no governo. Quando você falou em chapa branca, nessa primeira reunião, é natural que seja. O Estado tem que ser indutor dessas medidas. Com certeza. Agora, a sociedade ela tem que ter uma participação no planejamento, no acompanhamento dessas ações, na definição estratégica de que ações devem ser tomadas, entendeu? Aquele lema há tanto repetido da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, nada sobre nós sem nós, ele precisa ser melhor compreendido, não é uma reivindicação de querer ter um protagonismo por querer ser o pai da criança, né, um jargão popular, mas é porque ninguém entende melhor a realidade por que passamos do que nós mesmos. Então, não há como pensar política pública sem a participação da sociedade civil, sem a participação da sociedade organizada.
mas também não há como pensar essas políticas públicas sem o protagonismo do Estado, sem o Estado reconhecer que esse papel indutor tem que ser seu. E a compreensão de que essas políticas afirmativas, essas políticas de inclusão, são políticas de Estado, não são políticas de governo. Então, quando fizemos aquela auditoria que mencionei em 2012, nós promovemos um grande evento no TCU para chamar a atenção, um grande seminário para chamar a atenção desse tema, e eu me encarreguei de coordenar esse evento. Nós montamos várias mesas de discussões, uma mesa para discutir políticas públicas, e na ocasião eu convidei a então ministra-chefe da Casa Civil, Maria do Rosário, a Lina Mara Batistella, que era secretária estadual já em São Paulo, e a Araci, que era secretária do município de Porto Alegre, pessoas com orientações políticas absolutamente distintas, né? Mas que ali estavam representando o Executivo Federal, o outro, uma secretaria já reconhecida pelas suas contribuições, mas do plano estadual, a outra, a secretaria municipal também com trabalho já reconhecido. Então, nós não temos que olhar colorações partidárias quando estamos falando de ações que interessam a toda a sociedade, independentemente do tema que se trata, mas especificamente do tema aqui que nos une no momento, que é a inclusão da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não escolhe se vai nascer na capital, no interior, se vai se tornar uma pessoa com deficiência. Ela não escolhe onde mora, onde nasce, os vínculos que tem, e não dá para pensar que essa política possa ser orientada por uma escolha de ideologias partidárias ou de coisas do gênero. Claro, então, eu vou... Você sabe que agora, conversando com você, aí, na verdade, eu fui inspirado aí por essa iniciativa que vocês tiveram em Brasília, né? E eu chamei de chapa branca de brincadeira, porque eu sou assim, eu trato com muito respeito o meu cargo de secretário, né? E a importância de, como você falou, o Estado ter um papel de indução de várias questões, né, em várias frentes, né, e muito importante, com certeza, nessa área da deficiência. Eu vou, agora, eu tinha deixado de lado, né, eu vou ver se eu consigo fazer essa reunião virtualmente, como nós estamos fazendo, né, com esses atores aqui de São Paulo. Todo um pessoal que, né, num outro momento, até, de repente, se isso continuar, faço questão da sua participação, para você conhecer, porque são pessoas muito dedicadas, né, em suas posições, mas muitas vezes, por falta de articulação com outros órgãos, né, você acaba tendo o seu trabalho limitado. E a minha intenção de reunir todo mundo é não só fazer esse intercâmbio, né, mas conseguir, de fato, que o Estado cumpra o seu papel. E é muito importante num país como o Brasil, que tem uma presença forte, marcante dessas instituições, que elas estejam juntas e estejam na vanguarda, né? Parabéns aí pela iniciativa. Nós estamos chegando meio que no final, eu quero saber se você tem algum assunto específico que você queira comentar, alguma né, que a gente não falou ainda, que você queira falar. Algum destaque nessa luta aí, nessa história de luta? Amigo, a sua assessoria havia até me passado uma sugestão de pauta. É tão difícil, são tantas as coisas que a gente tem trabalhado que às vezes é difícil de pensar algumas, mas deixa eu ver se do que eu coloquei, algumas questões seria importante aqui a gente chamar a atenção. No que diz respeito ao trabalho do TCU, ao trabalho que fazemos junto como órgão do Ministério Público junto ao TCU, eu queria destacar algumas apresentações que a gente promoveu. Eu vou ser mais objetivo, porque eu estou vendo que o nosso tempo realmente está curto, mas nós fizemos uma auditoria muito ampla no programa no programa Viver Sem Limites, para investigar, sobretudo, questões
de governança, de planejamento, de uma política desse porte. E identificamos muitas falhas, e de muitas delas por falta de coordenação, falta de interação. Então, tanto o órgão incumbido de tocar o plano no âmbito federal não conseguia ter uma articulação efetiva com as demais pastas. Então, uma iniciativa que envolvia 16 ou 17 ministérios, e a Secretaria Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência não se conseguia fazer, ouvir, digamos assim, na época, na verdade, essas ações eram até conduzidas com o lastro da Casa Civil, mas ainda assim são ações que tiveram dificuldade de prosperar por falta dessa capacidade de articulação do órgão encarregado, mas também a articulação com os estados e municípios. Eu vou dar apenas um exemplo. Nós temos, entre as várias medidas que foram anunciadas no Viver Sem Limites, teve uma apenas a título ilustrativo, porque se vincula com a realidade sua do município, né? Vários municípios aderiram à iniciativa de instituir residências inclusivas. Então, houve um processo de adesão magnífico, né? Parecia que isso é uma coisa muito boa. Quando os municípios, representantes dos municípios, começaram a chegar a Brasília para tentar formalizar essas intenções, se foi visto que a conta ia ser paga pelo município. Então, como é que você planeja algo e não viabiliza uma forma do crédito, do recurso chegar para que essa ação possa ser efetiva? Nós tivemos outra ação prevista, como a criação dos centros de treinamento de cães-guias, de muito pouca efetividade, por um planejamento equivocado. Quer dizer, não se pretendeu fazer o treinamento de cães-guias, mas treinar instrutores que iriam depois fazer essa prática, mas não havia uma política pública associada. Então, essa capacitação foi perdida. Então, nós temos que evitar essas situações em que há um dispêndio de recurso público, dispêndio de grande vulta, diga-se de passagem, e que depois não se aproveitam o que é produzido com esses recursos. E em outras situações, se anuncia um investimento que não acontece. Então, por exemplo, ainda no campo do Viver Sem Limites, não é uma crítica que é uma ação do governo, mas é porque foi o primeiro projeto de âmbito nacional, a primeira iniciativa de âmbito nacional que permitiu uma ação de controle do TCU. E aí, voltando a essa questão do Viver Sem Limites, se foi divulgado que seria investido 4,5 bilhões em acessibilidade. E quando instado a mostrar onde estava esse recurso, o governo federal não soube mostrar. E a única argumentação que a mim, particularmente, não convence, né? Que restou foi dizer que a mudança do programa Minha Casa Minha Vida 1 para o 2 resultou no aumento de 5% da área das residências para que elas pudessem se tornar adaptáveis. E que esse aumento de área de 5% nas unidades de Minha Casa Minha Vida seria um investimento em acessibilidade. Ora, não precisa ser um grande conhecedor de políticas públicas para saber que isso é investimento em moradia popular, investimento em habitação. O kit de adaptação a gente até poderia admitir como investimento em acessibilidade. Agora, a construção, a ampliação das unidades residenciais, não dá para entender assim. Então, Cid, o que eu queria colocar a você, que é um gestor público, aos que nos acompanham, é a importância de que essas políticas sejam pensadas, planejadas desde o início, tendo em conta a sua real efetividade, para que a gente não perca esforços, não perca energia, não perca recursos, e que esse planejamento não prescinda de ouvir a sociedade civil organizada, que conhece melhor do que ninguém, não só quais são as nossas realidades, mas quais são as nossas principais demandas, porque a política é uma arte de escolha. Né? Então, nessa arte de escolha, é preciso compreender os destinatários dessas escolhas, o que é que eles mais reivindicam como questões urgentes, porque são muitas as demandas e elas não podem ser atendidas todas de uma só vez. Então, é preciso fazer escolhas, e para participar, e para que essas escolhas sejam democráticas e, acima de tudo, representem os melhores anseios dos seus destinatários, é preciso que as pessoas com deficiência, através das suas
instituições organizadas da sociedade civil tenham esse assento, tenham essa participação, tenham essa voz e sejam efetivamente consideradas nesse planejamento. A Cissa aqui está sugerindo que a gente fale do seu livro, que você lançou ano passado, Diálogos Aprofundados sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Conta um pouco dele e até já quero fazer um convite para você. Nós estamos tentando escrever um livro agora, eu e a equipe aqui da Secretaria, sobre políticas públicas. Eu quero já lhe convidar, se esse livro sair, para você escrever o prefácio dele. É como ele disse, são muitas coisas e a gente acaba... E se eu não mencionasse, eu até lhe agradeço a Cissa, porque se não mencionasse algumas pessoas que nos acompanham, talvez ficassem até sentidas. Uma obra que eu acho de grande peso foi uma iniciativa da nossa amiga Cida Gugel, que convidou pessoas muito dedicadas e muito comprometidas com essa causa. Então, é uma obra coletiva, vários autores, a Isabel Maior, a própria Cida, o Romeu Sazak, várias pessoas contribuíram para a construção desse livro. Ele aborda a temática da inclusão e da pessoa com deficiência sobre várias perspectivas. Eu escrevi um capítulo tratando dessa atuação do controle externo, dessa contribuição que o controle externo pode dar na questão da implementação desses direitos, na fiscalização da atuação do Estado, mas é uma obra que contempla muitas outras abordagens relacionadas à educação inclusiva, à situação das mulheres, especificamente das mulheres com deficiência. Bom, é uma obra muito rica, então fica aí a sugestão de leitura a todos, Diálogos Aprofundados sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da RTD, com a coordenação da nossa amiga Cida Gugel. Você sabe que eu estou assim, especialmente motivado com essas questões de militância e tudo mais, porque eu assisti, não sei se você já teve a oportunidade, o documentário Crip Camp. Você assistiu isso, Caribé? Não, eu vi até numa live dessa semana sua você fazendo essa sugestão. Registrei para assistir, mas não tive esse tempo. Muito legal, e eu estou lendo o livro da Judith Hillman. Sabe a Judith Hillman? Conheço também de nome, mas não tive a oportunidade de ler. Pessoalmente, eu a conheci há uns anos atrás aqui no Brasil. Eu não lembro a situação muito bem. Acho que ela veio fazer uma visita. Eu estava, acho que no estado ainda, mas eu não... meio nebuloso assim na minha cabeça esse encontro. Mas eu tive a felicidade de conhecê-la. Mas você assista o documentário, você vai ver a importância dessa mulher na história, nisso tudo que a gente está fazendo. Né? O quanto ela foi pioneira e forte, né? Num momento muito importante da luta lá nos Estados Unidos, que obviamente reverberou aqui para a gente também. Então, eu estou especialmente motivado à militância em função desse livro dela. Cid, me permita, nesses momentos finais, chamar a atenção para mais um aspecto. Você me perguntou de algumas questões que a gente deveria tocar, né? Eu rememoro que ano passado nós tivemos muitas iniciativas em função da PEC da Previdência. E ela foi aprovada na Câmara e, quando foi para o Senado, uma série de questões ainda ficaram pendentes e tivemos uma intensa mobilização no Senado, uma agenda muito, muito rica de audiências. Acho que tivemos a oportunidade de falar com mais de 15 ou quase 20 senadores, mas todas essas questões foram para a PEC paralela e, em função de questões políticas e agora dessa pandemia, a PEC paralela está parada na Câmara. Esse é mais um tema que eu tenho receio que, depois dessa situação da pandemia, com esses comprometimentos a mais do orçamento da União, com essas medidas a mais de apoio aos estados que estão perdendo a arrecadação, eu temo que a gente acabe perdendo também espaço nessa agenda. É importante chamar a atenção para não desfazermos essa mobilização, que foi muito grande no ano passado. Não só eu, a Ana Cláudia, a Cida, que estivemos presencialmente
em audiências no Senado, mas muitas contribuições, muitas sugestões que vieram de todo o país, de pessoas envolvidas, chamar a atenção que essa é mais uma conquista que ficou pela metade e a gente tem que ficar atento para não perdê-la. Então, esses anos agora, recentes, eu tive muito focado na gestão aqui em São Paulo e não quis viajar, não fiz nenhuma viagem. Eu escolhi a Marinalva Cruz, que você deve ter conhecido também, que é uma graça de pessoa. Me visitou aqui em Brasília. Então, e eu ajudei, todas as viagens eu direcionei para ela. Mas eu, talvez depois dessa gestão aqui em São Paulo, eu já tive no CONAD uma época. Eu quero ver se eu amplio um pouco minha atuação e tenho uma atuação mais ampla, mais nacional e talvez internacional também. Inclusive nesse sentido de tentar organizar e mobilizar as forças do Brasil inteiro para que a gente não perca o pique, né, Caribé? A gente tem que manter o sendeiro luminoso aceso, né, e batalhar por esses direitos que custaram tanto, né, para serem... e ainda não estão no ponto ideal. Né? A gente tem muito o que fazer. Muito. Bom, meu caro, olha, o nosso tempo acabou. Se tivesse mais tempo, a gente teria muito mais conversa para ter. Né, a gente tem... Eu gostaria de aproveitar, né, essa aproximação e tentar estabelecer entre nós uma agenda de realizações. Né? Acho que tem coisas interessantes que nós, eu e você, pessoalmente, podemos combinar e também envolvendo a Secretaria e o TCU. Por exemplo, no plano pessoal, mais pessoal, eu falei desse livro, que se sair, eu quero o seu prefácio, mas, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo o selo de acessibilidade digital, que é muito importante. O Ministério Público aqui de São Paulo está usando bastante. Então, se acontece um caso de denúncia, eles indicam o selo como forma de mostrar ao Ministério Público que o site é acessível. Então, todos os setores têm certificações. A gente precisava de uma certificação, precisa, para a área digital. Não é fácil. Então, a gente teve que escolher algumas coisas que, inclusive, podem ser mudadas. Mas essa é uma área de cooperação que poderia interessar muito o Brasil inteiro. A gente tem outros exemplos aqui de ações no plano da Secretaria, né, que eu acho que seria interessante levar para seu grupo de Brasília, né, e expandir. Então, vamos agora no particular, né, conversar e tentar estabelecer uma agenda entre nós para a gente, duas pessoas super comprometidas com a causa, conseguirmos avançar ainda mais com essas questões tão importantes. Perfeito, Cid. Me permita até nesses minutos finais fazer mais um registro que eu não poderia deixar passar em branco. Essa questão do selo, nós temos, por exemplo, a previsão do Selo Nacional de Acessibilidade, que até hoje não foi implementado pelo governo federal. Já houve uma provocação nesse sentido do TCU em governos anteriores, e essa medida também não chegou a ser implementada. Pois bem, em 2012, aí fazendo uma parceria com o CONFEA, que é o nosso amigo Jari Castro nos acompanha, que ele foi um dos grandes idealizadores dessa iniciativa, o CONFEA fez um selo de acessibilidade para edifícios, né, para instalações arquitetônicas, e o Instituto Zezedelo Corrêa, onde foi realizado esse evento em 2012, não minto, onde foi realizado o evento em 2015, o segundo evento que nós fizemos, já um segundo seminário também de grande porte, e lá fizemos o lançamento do selo de acessibilidade do CONFEA, que, embora não seja aquele previsto no normativo para ser lançado pelo governo federal, já é um indicativo do comprometimento de uma instituição absolutamente legítima, porque congrega engenheiros e são os engenheiros que certificam, afinal, a acessibilidade, a aderência, né, às normas de acessibilidade, para aquelas instituições que queiram
demonstrar que atendem às normas da BNT quanto à acessibilidade. Mas são essas e outras muitas questões, Cid. Eu fico completamente à disposição nessas iniciativas, tanto de produção de conteúdo, de livros, outras eventualmente que pudermos somar esforços, e nas iniciativas que a Secretaria vier a promover, pode contar comigo, pode contar com o meu empenho também de atrair outros atores que, assim como você, assim como eu, sei, nós temos muitas pessoas comprometidas com essa causa, e precisamos fazer essa união para evitar que muitas vezes esforços sejam despendidos ou que boas iniciativas deixem de avançar pela falta de determinados apoios que, a rigor, poderiam ter se tivessem o caminho para chegar até essas instituições ou até essas pessoas que poderiam dar esse apoio necessário para que determinadas iniciativas consigam ser efetivadas, né? Bom, pessoal, excelente conversa, excelentes ideias. Meninas aí da secretaria, Cissa, Débora, vamos fazer o seguinte, vamos tentar estabelecer, como eu estou estabelecendo aqui com o Dr. Sérgio Caribé, com todos os entrevistados, uma agenda. Acho que esse é o grande papel dessas lives, né, gerar ideias e ir atrás dessas ideias positivas que a gente gera. Então, por exemplo, a gente surgiu algumas ideias do que de agenda para os próximos tempos, com o Dr. Sérgio Caribé aqui, e vamos pensar, eu quero que vocês organizem isso, me mandem o que a gente conversou aqui, e também pense em agendas com relação aos outros entrevistados, coisas interessantes que nós conversamos. Infelizmente, nós vamos ter que chegar ao fim aqui. Queria agradecer, antes de mais nada, o nosso intérprete de Libras, o Anderson. Qual que é o sinal do Anderson? Qual que é o seu sinal? Aí? Caribé, você tem sinal de surdo? Tenho visto você fazer essa pergunta a outros entrevistados. Eu vou, através do Anderson aí, que já está sendo o porta-voz para a comunidade surda, fazer minha reivindicação à comunidade surda. Faça um sinal para mim, eu não tenho não, gostaria de ter. Ficaria muito honrado de ter um sinal que me identificasse. Isso é legal. Bom, vamos fazer a campanha, que é um sinal para o Dr. Sérgio Caribé. Bom, Anderson, obrigado. Caribé, olha, super prazer. Isso só mostra que a gente tem que estreitar ainda mais os nossos laços aí. Foi uma conversa muito legal, estou tendo só inputs positivos aí, do nosso querido amigo César, doutor César Romão também. Bom, muito obrigado e né, vamos tocando, vamos tocar com mais ainda afinco né, essa nossa grande missão de incluir as pessoas com deficiência. Eu que agradeço pelo convite, Cid, mais uma vez, e cumprimento pela iniciativa. Agradeço o Anderson por nos apoiar na tradução para Libras aí do nosso bate-papo. E mando meu abraço também para todos que nos acompanharam agora ao vivo ou que eventualmente venham nos assistir pelo YouTube, que eu sei que vai ficar disponível esse nosso bate-papo lá. Então, fica meu abraço para todos. E, mais uma vez, renovo que estou à disposição. Tchau, pessoal. Obrigado.